fazer considerações quanto a as questões de ideológicas, essa coisa toda. Vamos ver, vamos conversar sobre isso. Antes disso, eu queria deixar essa palavra mesmo, João 8, 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecer a verdade vos libertará. Veja, se permanente, principalmente cristão protestante, ele não idolatra homens nem na terra nem no céu. Portanto, protestantes que na sua maioria votou em Bolsonaro, não idolatra homens como as pessoas estão dizendo, ok? Não idolatra homens. Tem geralmente o protestante, principalmente o protestante, na sua história e na sua essência, ele tem um senso crítico. Foi por isso que ele promoveu as reformas, a reforma protestante. Por quê? Porque ele tem um senso crítico, principalmente no viés político. Ele tem um senso crítico muito grande. Então, eu queria deixar muito claro aqui para quem acusa os eleitores de Bolsonaro, ou aqueles que estão apoiando o Bolsonaro, de que são pessoas que não têm capacidade crítica, que são pessoas que idolatram o homem. Olha, eu não idolatro. A história do protestantismo diz que protestantes não idolatram, portanto, Bolsonaro está sujeito a erros, tá certo? E se fez uso dessa palavra, e aí eu escrevi um artigo sobre isso, se fez uso da palavra de João 8,32, ela serve tanto para salvar quanto serve para condenar. Se você levantou a bandeira da palavra de Deus, da verdade, em cima de João 8,32, e você cair nela mesmo, ela te esmaga. Então, ou ela te salva, ou ela te condena. A palavra, ela tem esse poder, e no meu artigo eu citei um texto de Isaías dizendo: ela é martelo que esmiuça pedra, que esmiuça penha, ou seja, ela tem a capacidade de esmiuçar. Então, é muito complicado quando alguém usa da palavra santa de Deus para se arvorar na política, porque por ela a pessoa será cobrado. Então é isso que é minha palavra introdutória. Não se preocupe, se a verdade vai acontecer, ela é soberana, ela é inabalável. A verdade pode não estar com um nem estar com o outro, mas a verdade de Deus vai prevalecer no final das contas, tá certo? Vai prevalecer no final das contas. Eu queria falar principalmente aqui sobre a democracia, né? Achávamos que vivíamos uma democracia plena, achávamos que tínhamos direitos inabaláveis, direitos inalienáveis, direitos que ninguém poderia tirar. E nós vimos que o nosso direito ele é frágil. Dentro da democracia, o nosso direito é muito frágil. De repente, as pessoas poderiam ser presas na rua e sem estar contaminadas com o vírus, mas pelo simples fato de estar desobedecendo um decreto municipal. Então, nosso direito ele não é tão concreto assim. Nosso direito não é tão firme assim. Nosso direito não é tão inabalável assim. Quando você tem nas esferas superiores da República instituições unidas num projeto de poder, o cidadão fica vulnerável, e foi isso que nós vimos. A vulnerabilidade do cidadão perante um Estado que a gente achava que era um Estado de direito e que se tornou e se mostrou um Estado frágil. De repente eu posso ser preso, algemado, conduzido pela autoridade policial, sem estar praticando nenhum crime tipificado no Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro, quando vai falar de crimes, principalmente de pandemia, ele vai falar aquele que transmite, aquele que sabendo que está contaminado, ele transmite. Isso aí já está tipificado no Código Penal. Mas da forma que a gente está vendo, a coisa está muito complicada, tá certo? Direitos que não são tão concretos assim, infelizmente a gente está vendo.
A gente está vendo um outro fato aqui. Eu só quero chegar, concatenar as minhas ideias aqui para que a gente entenda e ao final chegue a um juízo de valor das coisas. Quem tem um mínimo de discernimento, e a gente tem que entender que aqueles que são oposição do governo, eles não têm um mínimo de discernimento, não adianta tentar argumentar com essas pessoas, porque eles não têm um mínimo de discernimento. Mas quem tem um mínimo de discernimento sabe que antes de todas essas coisas, o que está no Brasil é um mecanismo que quer excluir o presidente Bolsonaro. Ponto. O mecanismo quer excluir o presidente Bolsonaro, quer impeachment, ou quer fazê-lo renunciar, ou quer botá-lo para fora, ou quer desqualificar de forma que ele fique sem base para governar, querem tirar sua governabilidade. Isto é fato, a gente está vendo. Esta é a ordem. A ordem é: o mecanismo começou a operar para desqualificar e tornar o governo Bolsonaro um governo sem capacidade de governabilidade. Este é a ordem. Para isso estão se valendo de vários mecanismos, usando o vírus para que o Brasil ele entre numa degradação econômica, e a gente sabe que historicamente é a crise econômica que derruba presidentes. Quando você não tem crise econômica instalada no Brasil, o povo não apoia impeachment. Por quê? Porque se a vida em comum ela está em ordem, geralmente as pessoas não apoiam esse golpe. Infelizmente, o pensamento de uma parcela da população brasileira. Se o meu está garantido, pode roubar à vontade. Infelizmente, uma parcela da população pensa assim. Pode roubar à vontade, é meu pirão primeiro aqui. O meu está garantido, estou empregado, meu salário está entrando, etc. Rouba, mas faz. Infelizmente, uma parcela da população pensa assim, mas nós que temos princípios, nós não pensamos assim. Então, é preciso haver uma crise econômica para dar legitimidade a um impeachment. E isso o mecanismo já começou a fazer já há um certo tempo, tá certo? A outra vertente no decorrer dos acontecimentos, Bolsonaro está dando combustível para esse mecanismo de política. Bolsonaro tem uma personalidade que não foi moldada nos seus 28 anos de Câmara dos Deputados, e isto é impressionante. Um deputado que passou 28 anos apenas batendo, e quando assumiu o governo, ele não desenvolveu a sua habilidade política de negociar, de tomar decisões estratégicas, de consultar os seus assessores, principalmente a assessoria técnica no campo jurídico, para não falar o que não deve, para não dar combustível à sua oposição, para falar estritamente o que é necessário dentro de uma pauta, dentro de uma orientação técnica, jurídica, dos melhores que ele tem acesso. Infelizmente, quando ele abre a boca e sai da pauta, ele se complica. Todos os atos de Bolsonaro, gente, todos os atos de Bolsonaro são passíveis de impeachment, não se a gente for levar a lei como a gente leva sempre. Tem leis que existem e não são aplicadas. Isso é fato. Se a gente for levar ao pé da letra algumas leis, o mecanismo está tentando enquadrá-lo na lei 1079 de 1950, que é justamente a lei de responsabilidade, que tipifica os crimes de responsabilidade, e a Lei de Segurança Nacional, a 7.170 de 83. Ambas, elas tipificam os crimes de responsabilidade, e um dos está atentado contra a soberania nacional. É por isso que querem classificar as manifestações a favor de Bolsonaro, quando pediu intervenção militar, essa coisa toda, querem classificar de que foi ele que chamou essas manifestações e foi ele que deu legitimidade para essas manifestações. Estão tentando enquadrar assim, mas ora, gente,
O Brasil sempre não foi um país democrático, as pessoas sempre não foram para a rua para pedir intervenção. 1985, direta já, o governo era militar, eleito indiretamente, mas foram eleitos, mas era indiretamente, não era diretamente pelo povo, mas eram eleitos, mas houve quebra dos princípios constitucionais. À época, se eu for olhar à luz da Constituição de 88, o fato das pessoas terem ido às ruas para pedir direta já era um ato atentatório contra o atual governo, não era isso? E, no entanto, o governo militar fez a vontade do povo e entregou ao povo. Olhe de 88 para cá quantas manifestações houveram pedindo intervenção militar. Nunca essa liberdade de expressão, a liberdade do cidadão se comunicar e falar o que ele pensa. Se ele pensa em AI-5, se ele defende Che Guevara, se ele defende Maduro, se ele defende Mao Tse-tung, ou se defende Trump, ou se defende Vladimir Putin. Isso nunca foi questão de representar os cidadãos e representar o governo porque está apoiando determinadas manifestações. Até então, crimes de fato que eram punidos era quem fazia apologia ao nazismo. É lei e essa sempre foi aplicada, mas a outra não. E aí, a gente aceita que agora a letra da lei seja aplicada porque o STF está investigando as manifestações. Sabe por quê? Porque o STF quer pegar bastante influência no meio da sociedade. Esses youtubers que, quando falam, são milhares de likes, milhares de compartilhamentos, são formadores de opinião, eles querem pegar eles querem prender eles. Por isso que eu digo que a nossa democracia é muito frágil. Porque eles querem pegar esses líderes digitais e querem prender, classificando na lei de responsabilidade e na lei da segurança nacional. Essa é a verdade. Querem prender essas pessoas. E aí, o Brasil vai deixar? É essa hora, porque o governo Bolsonaro está no poder, que vai ser aplicada essa lei quando nunca foi? Essa é a questão. Outra coisa é que a lei de responsabilidade, ela também tipifica crimes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você sabia disso? Ela também tipifica. E eu vou ler aqui para o F. Podem cometer artigo 39 da lei 1079 de 1950, a lei que regulamenta os crimes de responsabilidade. Diz assim: são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. 1. Altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Gente, eu não me aprofundei nesse inciso 1 aqui. Mas se eu poderia lhe dizer que Gilmar Mendes, ao mudar o voto de 2009, quando o STF julgou o crime, a possibilidade de prisão em segunda instância, sabe quem estava no banco dos réus? Um ladrão de moto. Era um processo de São Paulo, no banco dos réus estava um ladrão de moto. E em 2009, o STF julgou que a prisão em segunda instância era constitucional. E sabe qual foi o voto de Gilmar Mendes? O voto dele foi constitucional e ele descorreu todo o seu voto. Esse mesmo Gilmar Mendes, em 2018, ele vem e desfaz o seu voto numa fundamentação jurídica totalmente diversa da fundamentação de 2009. Sabe por quê? Quem estava no banco dos réus não era mais um ladrão de moto. Era um ex-presidente da República. E aí ele muda o voto. E aí o voto de Gilmar mais o voto de Dias Toffoli foram decisivos para soltar Lula. Hoje Lula está solto, sem tornozeleira, sem seus direitos de andar pelo mundo sendo retirados. Gente, não era para ele estar pelo menos de tornozeleira e ser proibido de sair do Brasil, ter retido o seu passaporte? O que é isso, gente, que nós estamos vivendo no Brasil? E aí, um dos critérios para ser ministro do STF é ter conduta ilibada e notório saber jurídico. Dias Toffoli
era advogado do Partido dos Trabalhadores quando foi indicado pelo seu ex-patrão para a presidência da República, para o STF. Por que o Senado aprovou essa indicação? Porque rolou milhões, né? Porque os senadores estavam cooptados por Lula, porque a maioria não preenchia os requisitos para serem ministros do STF. E por que foram aprovados, gente? Se eu não me engano, apenas 2 vêm da carreira da magistratura, eram juízes antes, o restante eram advogados de nível médio, gente. Juristas de nível médio, notório saber jurídico. Sabe o que quer dizer isso? Quando o legislador pensou em escrever isso, ele pensou em pessoas como Rui Barbosa, notório saber jurídico, não atendia os critérios. E por que o Senado Federal aprovou esses nomes? Outra coisa, crimes de responsabilidade por parte dos ministros do STF. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa. Vocês ouviram isso aqui? Quando por lei seja suspeito da causa. Quando foi que Gilmar Mendes se declarou suspeito de julgar pessoas próximos a ele? Ele foi padrinho de casamento da filha de Barata, aquele mega empresário da área de transporte do Rio de Janeiro, e soltou ele 2 vezes. Outro crime, exercer atividade político-partidária. Exercer atividade político-partidária por parte do ministro do STF não pode. É a lei que diz, a 1079, vamos aplicar ela na íntegra? Então, o Bolsonaro cometeu, ministros do STF também cometeu, gente. Está aqui, exercer atividade político-partidária. Gilmar Mendes disse de alto e bom tom que foi conversar com Michel Temer sobre a República e sobre o regime parlamentarista. O que é que um ministro do STF tem que estar dando opinião sobre política no Brasil e se reunindo na casa de políticos quando Michel Temer era a presidência da República, e isso não havia mal nenhum nisso, gente? Pelo amor de Deus, queridos. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos seus deveres do cargo, proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e decoro de suas funções. Alexandre Barroso, o ministro Barroso, acusou de fazer advocacia dentro do tribunal, e Gilmar Mendes acusou Barroso de ter escritório de advocacia. Isso é proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, gente? Então, quando nós temos corrupção na camada mais alta da República, quais são os mecanismos para coibir isso? Os mecanismos democráticos. Diz a lei, a Constituição Federal, e diz as leis infraconstitucionais que qualquer um do povo pode ir no Senado Federal e representar contra o ministro do STF. Mas não é só um do povo que foi não representar no Senado, não. O próprio MPF foi representar contra ministros do STF, e os ministros do STF estão blindados, é frágil, ela tem erros. E aí me perguntam, intervenção militar, me parece que o artigo 142, 142, se eu não me engano, né? Me parece que dá legitimidade para as Forças Armadas, porque está havendo um conflito entre os poderes. Havia um tempo na República que existia o 4º poder, chamado poder moderador. Hoje esse poder moderador, de alguma forma, está representado nas Forças Armadas pelo 142. Em tese, parece que é isso, mas temos que analisar direitinho, mas que está havendo conflito entre os poderes e que membros dos 3 poderes usurparam e muito as suas competências constitucionais, e isto usurparam demais. Agora, Bolsonaro está agindo de forma legítima, sem erros sempre? Não, e eu escrevi sobre isso. Eu disse assim, sobre a decisão de Alexandre de Moraes, eu disse assim:
Do ponto de vista estritamente jurídico, foi uma aula de direito administrativo, realmente foi uma aula. Citou vários autores, Maria Silva Zanella de Pietro, vários outros autores renomados do direito administrativo, do direito constitucional, citou. Essa fundamentação jurídica também cabe para atos de julgamento dos próprios ministros do STF. Essa fundamentação também serviria para atos de outros presidentes passados, e aqui as pessoas estão se incomodando porque quem votou em Bolsonaro ou quem é bolsonarista faz sempre uma comparação do que aconteceu no governo Lula e que não está acontecendo no governo Bolsonaro, fazendo uma crítica a essas pessoas, dizendo o seguinte: vocês não conseguem defender o seu presidente sem lembrar do passado? Gente, que passado? Não há passado. Lula está solto. Todos sabiam que quando Dias Toffoli fosse presidente, ele iria soltar Lula. Todo mundo sabe, não era novidade para ninguém e aconteceu isso. E aí, comparar o passado não, comparar o presente. O presente está acontecendo, Lula está solto e correndo as nações, cometendo crimes contra a nação, tipificados nessa lei aí, 1079 de 50. E ninguém fala nada agora. Do ponto de vista jurídico, a decisão de Alexandre de Moraes foi muito bem fundamentada, mas o que é que se fala? Se fala de que este STF não tem moral para julgar, mas aí, gente, não é suficiente para derrubar uma decisão dessa, infelizmente. Não é suficiente, porque as instituições superiores, os membros das instituições superiores da Constituição estão blindados contra qualquer coisa. Vejam, a revista Cruel publicou uma matéria sobre o filho do amigo de meu pai, lembram? Ela foi retirada de circulação, foi retirado o direito do jornalista de ter liberdade de expressão. Contra o ministro do STF não pode não. Agora, do ponto de vista político, eu tenho que lhe dizer o seguinte: os partidos de oposição não estão nem aí preocupados com a pandemia e com o número de mortes. Querem ferrar o governo e tirar a governabilidade dele. Tão pouco preocupados se vão oferecer uma instabilidade ao país. Estão pouco preocupados. O negócio é ferrar o presidente e ferrar o governo. O negócio é esse aí. Porque se estivessem preocupados, deixaria passar a pandemia para fazer uma oposição ao governo, mas não estão preocupados não. Estão preocupados em o governo, ao invés de cuidar da pandemia, tem que ficar se defendendo dos partidos de oposição, tá certo? Bolsonaro, ou ele não tem uma sua assessoria, e eu acredito nessa segunda opção, infelizmente. Bolsonaro, ele é teimoso, não aprendeu nada com os 28 anos de deputado federal, não aprendeu nada sobre jogos políticos e sobre habilidade política dentro do Planalto, dentro de Brasília. Não se toliu, não se aperfeiçoou num jogo de xadrez num lugar que é, gente, um lugar que exige muita habilidade política. 28 anos de deputado federal e não aprendeu a ter habilidade política. Sabe por quê? Porque levou a sua vida toda batendo, e agora, quando é telhado, não sabe se pronunciar. Então, Bolsonaro, ele tem que se ater à sua assessoria jurídica. Quanto mais ele fala, mais ele se joga contra ele mesmo, e foi isso mesmo que Alexandre de Moraes colocou no seu voto. Alexandre de Moraes fez um voto em 3 etapas. A primeira, técnica, perfeita. A segunda, ele usa os fatos de Bolsonaro, usa as próprias palavras de Bolsonaro, que reconheceu que queria mais acesso a tudo que estava acontecendo lá na Polícia Federal, tá certo? E no terceiro, Alexandre de Moraes cita a Globo como fonte de informação. Gente, ministro do STF ainda citando a Globo como fonte de informação. Porque Moro publicou na Globo e a Globo publicou os seus prints e etc. do seu celular. Gente, pelo amor de Deus, ministro do STF usando esse recurso, já estava bom demais ele fundamentar sua decisão no direito administrativo e direito constitucional.
e nos fatos narrados por Moro ali, ponto. Vai citar a grande inimiga do Brasil, não é do presidente Bolsonaro. Quem não sabe que a Globo quer derrubar o presidente desde quando ele começou a atacar a Globo? Então, gente, Bolsonaro está faltando habilidade. Hoje, um grande exemplo disso, Bolsonaro foi para a porta do Planalto e colocou os deputados federais ali para falar. Estava tudo lindo, maravilhoso, os deputados discorrendo com grande capacidade de oratória, como políticos devem fazer. Bolsonaro foi pegar a palavra, estragou tudo. Antes saísse dali calado, gente, quando pegou a palavra, já brigou com um, brigou com o outro, disse que quem tinha que falar era ele, brigou, quase saiu nos tapas, como sempre. Isso não é postura de um presidente, infelizmente. Tem que se calar, tem que se recolher, tem que deixar. Olhe, Temer foi um estadista quase perfeito nesse quesito. Você sabe por quê? Porque Temer, quando falava pouco, tecnicamente, e não respondia a todas as perguntas. Se falava ou respondia uma outra coisa. E aí, Temer juraram, até entrevistaram aquele que faz previsão para o futuro, dizendo que Temer não ia conseguir cumprir os 2 anos de mandato. E ele cumpriu. Mas a esquerda fez uma arruaça com Temer, mas não conseguiu derrubar. Sabe por quê? Temer não dava combustível, respondia o necessário, não dava combustível. Infelizmente, Bolsonaro acaba dando combustível. Mas os erros de Bolsonaro são passíveis de impeachment? Não, gente. Para ter impeachment é preciso 342 votos a favor. 171 deputados votando contra, não tem impeachment. E aí seria uma guerra de poder, e aí entra o jogo de xadrez. Maia tem 15 pedidos ou 25 pedidos de impeachment. Se Maia deixa passar e consegue o impeachment, ele ascende como o primeiro-ministro do Brasil, né? Mas se ele não consegue derrubar Bolsonaro, se ele não conseguir os 342, quem sai fortalecido é Bolsonaro e Maia sai enfraquecido. Então não é uma decisão fácil para Maia colocar em pauta uma votação de impeachment, porque a carreira política dele, que já está em jogo, pode entrar em xeque-mate. Brasília é um jogo de xadrez, só para mestres, não tem para onde correr. E aí, se ele coloca, ele pode enterrar a carreira dele e o mandato dele, que está havendo intervenção para que haja impeachment e o vice não assuma, e quem assuma ou chame novas eleições, ou quem assuma seja o então primeiro-ministro Maia. Isso está acontecendo, um dos bastidores está acontecendo, tá certo? Então, o que é que nós temos aí? Uma possível manifestação agora, dia 3 de maio. Querem pegar a gente por compensação? Por favor, não faça apologia. Peçam ou o 142, porque está na Constituição, é um entendimento da população, do povo. Usem a Constituição, que diz que o poder emana do povo. Usem a Constituição, peçam uma nova Assembleia Constituinte. Isto é mais democrático. Nova Assembleia Constituinte. Essa Constituição, gente, ela já foi. Sabe por quê? Porque os mecanismos, pesos e contrapesos contra a corrupção, ela não se mostrou suficiente. Sabe por quê? Porque nada que esteja escrita adianta quando você tem corrupção nos níveis mais altos da República. Não adianta, ela não blinda. Então, com essa experiência de 32, 33 anos de Constituição, a gente colocaria mais mecanismos de blindar a República contra a corrupção nos níveis mais altos. Então, já está na hora de uma nova Constituinte, já. E aí as pessoas me criticam, dizendo, mas rapaz, que absurdo, uma nova Constituição, não sei o quê. Eu pergunto, essa é a primeira Constituição do Brasil, gente? Essa é a primeira Constituição do Brasil? O Brasil já teve várias Constituições, porque a minha geração não pode aprovar uma nova Constituição, porque esta geração está proibida de aprovar uma nova Constituição e chamar uma nova Constituição. Por quê?
Porque essa Constituição ela está tão blindada, que a gente não pode aprovar uma nova Assembleia Constituinte, fazendo com que a nova Constituição tenha uma blindagem ainda melhor. Quanto a várias questões, eleição de ministros do STF, todo mundo quer que tenham regras melhores, que sejam eleitos entre eles. Todo mundo quer a não ad eterno de um deputado federal, de um deputado estadual, ad eterno de um vereador, que seja limitado também a 2 mandatos. Todo mundo tem o direito de tentar dar sua contribuição na política, mas para isso as velhas raposas têm que sair, elas não saem, elas não aprovam uma reforma política da forma que o povo quer, eles nunca aprovam. Então, eles não representam a vontade do povo. Então, o povo pode diretamente pedir uma nova Assembleia Constituinte. Agora, sabe o que é que vai acontecer? Eles não vão votar pedido de impeachment de Bolsonaro agora não, você sabe por quê? Porque tem uma manifestação indo para Brasília. Eles vão deixar passar, esfriar as coisas, porque sabem que o povo não tem essa capacidade de mobilização sempre, e o povo também, pelo seu perfil psicológico, principalmente os eleitores de direita, conservadores, eles não permanecem nos seus objetivos por muito tempo. A verdade é essa. Então, gente, o que é que acontece? Nas manifestações, evitem as 5, usem mais a Constituição. Por quê? Porque querem criminalizar as manifestações que houveram a favor do Brasil, tá certo? Muito cuidado com isso, porque quando nós temos aí pessoas querendo prejudicar, eles podem prejudicar esses youtubers que são formadores de opinião, que usam a Constituição, que usam a sua liberdade de expressão. Estamos vivendo uma ditadura do judiciário, sim, isso é fato. Agora, chegando quase ao final aqui, são 35 minutos aqui, quase 40 minutos, queria questionar o seguinte, sobre a questão da nomeação do Ramagem, ou Ramagem, para a Polícia Federal. As questões. Bolsonaro poderia deixar um pouquinho o seu ego de lado e fazer uma eleição, a lei não diz isso não, mas ele poderia fazer uma consulta aos delegados, todos do Brasil, e pedirem para eles indicarem um nome para a Secretaria-Geral, a Diretoria-Geral da Polícia Federal, e aí Bolsonaro daria legitimidade a essa pessoa para fazer os atos que ele quisesse. Ele poderia inteligentemente fazer isso? Poderia. É óbvio que a oposição ela sempre vai achar um motivo de criticar, mas ele não diminuiria e muito a falta de legitimidade dessa pessoa que ele colocaria no cargo. Ele não fez, não. Mexeu com o ego dele, ele vai até o final. Não pode nomear, não, eu vou nomear. E aí deu no que deu. Foi objeto de mandado de segurança, e aí o ministro Alexandre de Moraes tornou nulo esse decreto, essa portaria aí, que nomeou o ministro, o diretor-geral. Mas o que é que acontece? De uma certa forma, ele poderia evitar essa polêmica, porque tem fotos do Ramagem com o filho dele, uma aproximação. Se isso não foi suficiente para o ministro do STF, que foi padrinho de casamento de filha de gente que ele julgou, que julga processos onde o escritório da sua esposa tem ligação e etc. Se não foi suficiente isso, ele sabe que contra ele tudo vai passar. Tudo vai passar no STF. E o que é que aconteceu? O pior que poderia ter acontecido foi Moro e Bolsonaro cair no colo do STF, e caiu por pura falta de habilidade dos dois, infelizmente. Moro, que é o juiz que instalou lá uma república, a República de Curitiba, que o STF que demonstrou diversas vezes que não queria ele como ministro do STF. E o que é que ele fez? Saiu do governo e ficou de mão beijada, achando que ia colocar Bolsonaro no colo do STF, e acabou que a PGR representou os dois, e os dois estão no colo do STF.
o pior que poderia ter acontecido para Moro e para Bolsonaro. Mas a gente consegue tirar algo de bom nessa destituição do cargo aí. O que é algo de bom? É que agora Bolsonaro, tirando o Ramagem, Bolsonaro pode eleger outro e esse outro não vai ter esse viés de que ele nomeou para intervir, para se blindar e para blindar os seus filhos. Gente, a ação contra o filho de Bolsonaro corre no Rio de Janeiro e não é a Polícia Federal. Corre no Rio de Janeiro, é competência da Justiça do Rio de Janeiro julgar. Portanto, a PF não está no caso do filho de Bolsonaro. Portanto, ele não poderia intervir nesse processo, nesse inquérito, porque não é de competência da Polícia Federal. Mas venderam isso para o Brasil, o brasileiro não pesquisa, não quer saber de nada, principalmente a oposição, mas aqueles que querem saber um pouquinho, procurem pesquisar. E isso não são palavras só minhas, não. Moro, em diversas vezes, deu entrevista dizendo, o presidente não se mete, me deixa trabalhar, e 2, não é competência da Polícia Federal. Pode buscar os vídeos aí. Não é competência da Polícia Federal, não está na competência, na alçada, a investigação sobre o filho dele lá no Rio de Janeiro, tá certo? Então, Bolsonaro agora nomeia um que não tem que não pode ser acusado de pessoalidade, de atos de pessoalidade, e aí vai dar legitimidade desse novo diretor fazer o seu trabalho sem ser questionado. Por quê, gente? Porque Ramagem, tudo que Ramagem fizesse, iria ser questionado, altamente questionado por todos. Altamente questionado, por quê? Porque é próximo aos filhos de Bolsonaro. Teria legitimidade nos seus atos, não teria legitimidade perante o Brasil. Mas mesmo assim Bolsonaro quis nomeá-lo, mesmo sabendo dessas coisas. Mas agora é uma oportunidade dele nomear outro. Para chegando aqui ao final, eu queria parar aqui, principalmente nos 45 minutos. Vocês não estão se manifestando aqui, pode se manifestar que eu vou ler aqui as manifestações de vocês, tá certo? Deixa eu ver se não foi eu que configurei, que de repente não configurei. Queria perguntar o seguinte: pense Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, uma nação potência militar e econômica mundial. Pense Vladimir Putin, presidente de uma outra potência militar, econômica e etc. Pense esses dois presidentes aí governarem o seu país sem informações de inteligência das suas agências de inteligência. Pense que absurdo. Pense que absurdo. Do jeito que a guerra tecnológica está, do jeito que as informações, os hackers querendo entrar nos departamentos de segurança nacional dos governos para buscar informações privilegiadas, você separar Putin e separar Trump das suas agências de inteligência, conte isso aí para Putin, vá. Conte isso aí para Trump. Diga para ele que o STF decidiu que o presidente não pode ter informações dos seus serviços de inteligência, não, que isso não é competência dele, do presidente da República, o chefe supremo das Forças Armadas e de todas as instituições do Executivo. Pense num absurdo desse, gente, isso é uma excrescência. Isso é passar dos limites. Mas Bolsonaro poderia ter evitado isso tudo, poderia ter evitado. Era só deixar o seu ego de lado. Era só, principalmente ali quando ele fez aquele discurso ali logo depois da fala de Moro, ele foi com papel, vocês repararam? Aquele papel, se ele lesse, era 10 minutos, falaria o necessário e acabou. Quando ele saiu do papel, ele levou 15, 20 minutos falando de coisa que não tem nada a ver e etc. E acabou se complicando tudo. Resumindo, queridãos, o Brasil passa por um momento difícil, um momento de pandemia, um vídeo muito me emocionou muito, chorei muito quando eu vi um vídeo de um carro que passava e vi um rapaz com uma mercadoria no ponto de ônibus, tá até nos meus stories, se eu não me engano, a mercadoria no ponto de ônibus, e ele ajoelhado,
carro passou, viu, foi tocado por Deus, voltou e perguntou a ele: o que é que o senhor está fazendo aí? Ele respondeu: eu estou aqui orando para que... Orando para quê? Para que Deus me dê condições de trazer as pessoas e eu venda a minha mercadoria e volte com o meu dinheirinho para casa. Ele disse: e quanto é sua mercadoria? Ele disse: X. Ele disse: estou lhe pagando aqui agora, bote sua mercadoria no carro. Você tem